Olá, segundo ano, tudo bem? Que saudade que eu estou de vocês. Espero que vocês estejam bem, espero que estejam se cuidando, lavando as mãozinhas, usando máscara, né? Hoje eu estou aqui para pedir para vocês assistirem a todos os vídeos que eu estou postando. Não precisa de assistir o vídeo inteiro de uma vez. Você pode assistir um pedaço, descansa, assiste o resto. O que é importante? Importante é assistir ao vídeo completo. Assim que assistir, dá um like. Depois, vocês vão até a plataforma da escola, vejam todas as atividades que vocês devem fazer e façam com carinho, dedicação e atenção. É importante para o nosso aprendizado, tá bom? Hoje é a nossa quarta aula de ciências. Nós vamos recordar algumas coisas que a gente já estudou, vamos corrigir as atividades que eu pedi para fazer e depois eu vou dar algumas explicações das próximas atividades que devem ser feitas, tá? Devem ser feitas na próxima semana. O mundo vivo é o tema do capítulo que a gente está estudando. Então, onde vivem os animais? Os animais, eles podem viver na água e na terra. Os animais que vivem na terra são chamados de animais terrestres e os animais que vivem na água são chamados animais aquáticos. Os animais, eles podem nascer de duas maneiras. Ou eles nascem de ovos e são chamados ovíparos, ou eles nascem da barriga da mamãe e são chamados de vivíparos. Eles se alimentam de forma diferente também. Tem animal que se alimenta só de carne e é chamado de carnívoro. Animal que alimenta só de vegetais e é chamado de herbívoro. E os animais que comem tanto vegetal como animal é chamado de onívoro. E um exemplo de animal onívoro é o ser humano. A gente come vegetal e a gente também come carne, né? Eles se locomovem de formas diferentes também. Tem animal que se locomove nadando, tem animal que se locomove saltando, voando, andando ou rastejando. O revestimento, o que tem em cima da pele do animal, também vai variar de animal para animal. Tem animal que tem o corpo coberto por pelos, alguns por penas, escamas, carapaças ou placas duras e alguns têm a pele lisa, como é o caso dos sapos e das rãs. Os vegetais também, do mesmo jeito que os animais têm características diferentes, os vegetais também. As plantas que vivem na terra são chamadas de terrestres, as plantas que vivem na água são chamadas de aquáticas. E algumas plantas, elas vivem grudadas nos galhos de outras árvores e elas são chamadas epífitas. As plantas epífitas, elas se alimentam do alimento que a planta que ela está grudada no galho dela está alimentando. Outra coisa, gente, a planta, ela produz o próprio alimento dela. Ela não precisa da gente dar um alimento para ela. Ela mesma produz o alimento dela e esse processo onde ela está produzindo o alimento é chamado de fotossíntese. E quando ela está fazendo a fotossíntese, ela libera oxigênio para o ambiente. Daí uma das importâncias, né, dos vegetais na nossa vida. Por quê? Porque ela libera oxigênio, que é o ar que a gente respira, tá bom? Então, para que as plantas servem? Elas servem para enfeitar, elas servem para a gente comer, elas servem para construir móveis, elas servem para fabricar remédios, tecidos. Então, as plantas têm várias utilidades na nossa vida, né? Principalmente da liberação do oxigênio. As plantas, elas têm várias partes. E tem plantas que têm todas as partes e algumas não têm todas as partes. E essas partes são flores, folhas, fruto, caule e a raiz e a semente. Agora a gente vai corrigir as atividades da semana passada. Observe a imagem de um urso polar e a de um dromedário. Cada um deles
representando em seu ambiente natural. Representado. Cite duas características de cada um desses ambientes. O ambiente do urso polar é frio e com gelo. O ambiente do dromedário, quente e seco. Esses animais viveriam bem se fossem trocados de ambiente? Por quê? Não, eles morreriam. Porque eles não estão adaptados a esse tipo de ambiente, né? O pelo branco do urso polar faz com que seja difícil localizá-lo na neve. Isso protege os filhotes de urso do ataque de outros animais. Já o dromedário pode ficar muito tempo sem beber água. Que nome damos a essas características que fazem com que os animais vivam bem em seu ambiente natural? É adaptação. Então, as características que fazem os animais viverem bem nos seus ambientes chama-se adaptação. Lobos, onças, leões e hienas são exemplos de animais que se alimentam de carne. Marque as opções que se referem a adaptações desses animais relacionadas à obtenção desse tipo de alimento. Então, quais são as adaptações que os animais têm para poder conseguir carne para eles se alimentarem? Eles têm que ser rápidos na corrida, ter dentes grandes e afiados e garras afiadas. O ambiente de sua sala de aula tem seres vivos e componentes não vivos. Cite um exemplo de um componente vivo e de um não vivo presentes em sua sala de aula. Seres vivos, pessoas. Componentes não vivos, luz, carteira, quadro, janela. Você conhece bem os seres vivos? Você consegue perceber a diversidade de seres vivos do ambiente? Para estudar os seres vivos, primeiro você vai fazer uma pesquisa com a turma. Nas questões a seguir, marque a alternativa que você acha correta. É exemplo de ser vivo? Planta. Não é exemplo de ser vivo? Terra. Os seres vivos têm tamanhos diferentes. Página 63. Você conhece muitos seres vivos? Trabalhando em dupla, faça uma lista com 10 seres vivos. Então, eu fiz o meu aqui, eu dei o meu exemplo. Cada um fez o seu, né, gente? Eu pus cachorro, gato, passarinho, cavalo, peixe, boi, gavião, baleia, tubarão, arara. Pense nas características dos seres vivos que você anotou na questão 1, a aparência, o ambiente em que podem ser encontrados, a locomoção, entre outros aspectos. Compare os seres vivos e distribua-os em grupos. Para ficarem em um mesmo grupo, eles devem possuir características comuns. Então, eu fiz os que andam, os que voam e os que nadam. Os que andam, cachorro, gato, boi, cavalo. Os que voam, passarinho, arara, gavião. Os que nadam, baleia, peixe, tubarão. Cite o critério na organização dos grupos, isto é, a característica que você utilizou na comparação entre os seres vivos. A característica que eu usei foi o tipo de locomoção. Eu separei os animais que se locomovem andando, dos que voam e dos que nadam. Em sua casa, em praças e parques, ou ao visitar fazendas, zoológicos, jardim botânico e museus, você já observou animais e plantas de vários tamanhos. Discuta com seus colegas qual é o maior e qual que é o menor animal e quais são a maior e a menor plantas existentes atualmente que vocês já viram. Depois da discussão, anote quais são esses seres vivos. Eu dei alguns exemplos, não tem que ser igual o meu, tá? Eu pus um menor animal, uma pulga, o maior animal, um elefante, a menor planta, uma flor de pedra
e a maior planta uma castanheira. Distribua os animais a seguir em grupos usando o critério, o tipo de locomoção. Então, vamos lá. Eu coloquei os que nadam, o peixe e a baleia, os que andam, o cão e o gato, os que voam, a borboleta e o passarinho, e os que rastejam, a cobra e o jacaré. 5. Distribua as plantas a seguir em grupos usando como critério o fato de serem ou não usadas na alimentação das pessoas. Então, eu coloquei, são usadas na alimentação da pessoa, milho, laranjeira, bananeira e alface. Não são usadas na alimentação, a grama, o crisântemo, a violeta e o jasmim. A quantidade e a diversidade de seres vivos são tão grandes que surgiu a necessidade de nomeá-los e organizá-los para ser possível estudá-los. Atualmente é feita uma classificação que divide os seres vivos em 5 grandes grupos, chamados reinos. Então, além dos reinos das plantas e o reino dos animais que a gente já estudou, existe o reino dos fungos. Alguns são microscópicos, outros são visíveis a olho nu. São os cogumelos, os mofos e os micro-organismos, tal como Penicillium. Os cogumelos se alimentam de restos de outros seres vivos que já morreram. Tem o reino dos protistas, seres que podem ser microscópicos, por exemplo, a euglena, ou bem grandes, tal como algumas algas marinhas. Euglemas vistas por meio de microscópio em cores artificiais. Esse tipo de protista vive em ambiente aquático. Reino das moneras. Nesse reino só existem seres microscópicos, como as bactérias. As bactérias são os representantes mais conhecidos. Bactérias do Lactobacillus vistas por meio de um microscópio em cores artificiais. São usadas na produção de bebidas lácteas fermentadas como iogurtes e queijos. Agora, as atividades que vocês devem fazer. Seres vivos de quais reinos podem ser macroscópicos? Isto é, podem ser vistos a olho nu. Não precisa de microscópio. Pensa lá, nos tipos, nos reinos que a gente estudou, tá? E ver quais podem ser, não precisam do microscópio. Cite o reino que inclui apenas seres microscópicos. Tem um reino que só tem ser bem pequenininho. Então, vocês vão citar ele. Vocês vão colocar qual reino que a gente pertence. A gente pertence no reino das plantas, das moneras, dos animais, dos fungos ou dos protistas. Só marcar um xizinho. Os seres humanos consomem alimentos que têm origem em seres de vários reinos. Complete a tabela com outros exemplos de alimentos de acordo com sua origem. Olha, exemplos de alimentos, tá, gente? Então, olha aqui, ó. Reino dos protistas. Aí um exemplo que a gente come são as algas marinhas, usada no sushi. Reino dos fungos. Aí são os cogumelos, shiitake, champignon. Reino das plantas. Aí vocês vão colocar quais são as plantas que a gente come. Não precisa ser toda, algumas. E o reino dos animais. Dá exemplo de animais, de comida que a gente come que vem de animais. Observe a imagem e circule. De preto, os seres vivos do reino dos fungos. Vocês vão observar todas as plantas. Olha aqui, ó, se observar, a gente pode ver que tem cogumelo aqui. De verde, os seres vivos do reino das plantas. E de vermelho, os seres vivos do reino dos animais. Outras fontes. O livro Salvem as Espécies em Extinção, Ciranda Cultural, de Josep Palau e Rosa M. Curto,
aborda de forma divertida e por meio de ilustrações interessantes a diversidade da vida e os riscos de extinção dos seres vivos. Vida das plantas. Você já parou para pensar em como as plantas conseguem alimento de que precisam? Se vocês não estão lembrados, eu falei, as plantas, elas precisam de pegar um alimento para se alimentar? Não, elas produzem o seu próprio alimento num processo chamado fotossíntese. Troque ideias com seus colegas e anote no caderno suas hipóteses sobre a alimentação das plantas. As plantas são seres vivos macroscópicos, quer dizer, gente, que a gente pode ver sem microscópio, e que realizam fotossíntese, isto é, produzem o próprio alimento. Um coelho, por exemplo, só sobrevive se tiver plantas que lhe sirvam de alimento. Os coelhos dependem diretamente das plantas para se alimentar. No entanto, as plantas não dependem diretamente de outros seres vivos para conseguir alimento. No processo da fotossíntese, elas utilizam um gás presente no ar, o gás carbônico, e a água para que, na presença de luz e de uma substância chamada clorofila, produzirem um alimento de que precisam. A clorofila está presente em muitas partes das plantas, principalmente nas folhas, dando a elas a cor verde. O processo da fotossíntese pode ser representado pelo esquema: gás carbônico, mais água, mais luz, mais clorofila é igual ao alimento mais oxigênio. Por quê? Porque juntando o gás carbônico mais a água, a luz e a clorofila, a planta produz o alimento dela e ela libera oxigênio no ambiente, tá? Que é importante na nossa respiração. Esse esquema pode ser lido assim, ó: gás carbônico e água, na presença de luz e de clorofila, produzem alimento e gás oxigênio. Além da realização da fotossíntese, outras características das plantas de modo geral são: vivem fixas ao solo, ou seja, precisam do solo ou de outro suporte para desenvolver. Não se locomovem, isso é, não se movimentam no ambiente da forma como fazem, por exemplo, os animais. Possuem pelo menos algumas das seguintes estruturas: raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. As plantas, assim como os animais, respiram. As plantas estão presentes na maioria dos ambientes que frequentamos, em áreas pouco modificadas pelas atividades humanas, tal como reservas naturais ou nas cidades, em praças, jardins e vasos. Vista de cima, a floresta amazônica é verde devido à grande quantidade de árvores cujas copas se tocam. Outras fontes. Você já ouviu falar de plantas carnívoras? Para conhecer mais sobre essas curiosas plantas e descobrir por que elas não devem causar medo nas pessoas, consulte o texto disponível no QR Code ao lado. Antes de seguir, a floresta amazônica é uma das áreas verdes mais importantes para o planeta. Vista de cima, ela parece um grande tapete verde. Presta atenção que lá onde tem a foto da floresta amazônica está falando porque que de cima ela parece um grande tapete verde. Que parte das plantas confere à floresta amazônica essa aparência? São as raízes, as folhas, as flores, o caule, os frutos, a semente. Pensa, qual que é a parte da planta que faz com que quando a gente olha a floresta amazônica de cima ela parece um grande tapete verde? Que substâncias presentes nessa parte das árvores dá a ela a cor verde? Olha, lá atrás falou. Qual que é a substância
que dá cor verde nas folhas das plantas? Algumas plantas possuem espinhos ou substâncias com gosto ruim, que podem fazer mal a animais que delas se alimentam. Justifique como essas defesas das plantas estão relacionadas ao fato de elas não se locomoverem. Gente, o que vocês vão fazer? Vocês vão pensar. A planta não se locomove. Então, por que os espinhos e algumas substâncias com gosto ruim fazem parte da defesa das plantas? Boa tarde, até a próxima aula. Não se esqueçam de fazer todas as atividades que eu estou pedindo, assistir ao vídeo do começo ao fim. Beijos, até a próxima!